A arte de Parintins ela tem uma raiz super eclética. É importante, antes de falar no Festival Folclórico de Parintins, apontar algumas questões. Nós estamos em uma região de vários povos indígenas e essa raiz ela tem uma importância fundamental no que hoje é a arte do Festival de Parintins. Pensar tribos, Andirá, Parintim, Parintintim, Tupinambá, Sapopés, dentre outros, né? Nessa mistura com figuras influentes como Felipe Bittendorf, um dos fundadores de Parintins, que tem formação em arte e que vai trazer brincadeiras para a cidade, como da Pastorinha e outros cordões. Em figuras como, por exemplo, Irmão Miguel de Pascali, um missionário italiano que veio para o município, né, dentro de uma proposta religiosa e acabou aqui trabalhando a arte florentina, a arte realista e que teve uma influência fundamental no que hoje é o Festival de Parintins. Importante também lembrar de japoneses, de judeus, de italianos que aqui fizeram sua vida. E nessa mistura nasce a arte do Festival de Parintins, com sua história extensa, que hoje nós não vamos nos ater a essa questão histórica, mas é importante a gente partir desse princípio para depois lembrar também de questões como o Carnaval do Rio de Janeiro, que tem uma influência muito forte, uma troca com figuras como Joãozinho 30, Jair Mendes, Caru Carvalho, Juarez Lima, né? E outros momentos como a chegada dos artesãos do município de Santarém, no Pará. O festival hoje, quando a gente pensa em questões relacionadas à visualidade, a gente tem que lembrar que a festa em si, ela tem um aspecto muito forte visual, né? Mas é uma ópera cabocla, uma ópera amazônica, né? Conhecida dessa maneira por tratar de diversas linguagens e que hoje esse tripé de música, dança e teatro, artes visuais, hoje consegue trazer inclusive novas tecnologias e ferramentas, como nós já fizemos na Arena do Bumbódromo com os bumbás Caprichoso e Garantido. Pensar hoje a arte e a construção do Boi Bumbá de Parintins também é lembrar questões estratégicas. É lembrar que nós estamos falando de uma disputa e que essa disputa, ela se divide, ela se pauta a partir de um regulamento, né, que vai tratar, que é o regulamento do festival, em o bloco A, que é o bloco musical, o bloco B, que é o cênico coreográfico, e o bloco C, que é o nosso assunto de hoje, são os itens que pautam a visualidade da festa do Boi Bumbá de Parintins. Quando eu falo dessas questões, obviamente é importante lembrarmos que o que é apresentado hoje não nasceu da noite para o dia, da maneira que nós estamos acostumados a ver, né? A história do festival ela passa por diversas influências, por diversas experiências, experimentações, trocas e referências que vão desde o cinema, a TV, desde do artista poder visualizar e materializar questões relacionadas à musicalidade. Então ele tem uma influência grande, ele tem uma fonte eclética, né? Então é importante a gente pensar para que não tenha aquela ideia de que o festival nasce 1, 2, 3, não, ele tem uma história, ele se referenda a partir de questões extremamente múltiplas, de questões extremamente plurais. Então, quando pensamos, por exemplo, o bloco artístico, nós pensamos no item 4, Ritual Indígena, que é um dos quadros de encenação do Festival Folclórico de Parintins. Estamos falando de alegorias. Tribos indígenas, que é o item 13, 14, Tuxaua, nós estamos falando de figurino. Figura típica, que é o item 15, nós estamos falando de um quadro artístico que também é alegórico. Alegoria, lenda amazônica, vaqueirada, que compõem todos esses momentos. Então, quando a gente faz uma leitura daquilo que o regulamento do festival apresenta como visual, né, a gente também entende que ele acaba se subdividindo em dois assuntos, né, que já vão ser tratados com melhor cuidado, que as alegorias, né, e a parte de figurinos, né, que é a parte de fantasias. Obviamente, esses momentos se complementam, eles não são sozinhos.
eles se complementam com dança, com teatro, com efeitos, sejam eles efeitos simples, que no caso são efeitos feitos por parintinenses, ou efeitos, às vezes, emprestados, comprados de outro espetáculo, que fazem aí a questão do brilho, de fato, de um espetáculo. Então é importante pensar, por exemplo, que essa visualidade ela não está sozinha. A visualidade dentro do Festival Folclórico de Parintins, ela é uma visualidade que tem um movimento humano, que tem um movimento cenográfico, que tem um movimento não apenas cenotécnico, mas também da música, da dança, de tudo aquilo que nós enxergamos no Festival de Parintins. É diferente, por exemplo, de uma galeria, onde você vê aquela peça da escultura, da pintura, da instalação, e o movimento é o movimento visual, o movimento do olhar. Não, eu estou falando de movimento físico, de fato, né? Então você tem ali uma interação, a alegoria sozinha, ela não se completa. Ela se completa com a dança, ela se completa com a música, ela se completa com os figurinos e com toda a cena que está ali. Ela é, de fato, uma escultura com vida. Existem vários autores dentro das artes que vão falar, por exemplo, como a Rosalind Krauss, que vai falar dessa escultura interativa. E isso é o que é Parintins, né? Então, partindo dessa ideia de que o festival folclórico, dentro da questão visual se pauta em figurinos e alegorias, eu gostaria de destacar algumas situações. As alegorias, elas são divididas entre o item é alegoria, ele concorre a partir de uma leitura das alegorias da noite, mas também existem três quadros fundamentais e específicos. Figura típica regional, né? Figura típica é o momento em que o Festival de Parintins apresenta a sua identidade do homem amazônico a partir de um quadro artístico. Esse quadro artístico, figura típica regional, ele vai retratar esse fazer humano dentro da floresta ou nas águas. E aí eu estou falando de açaineiros, piscicultores, aquicultores, farinheiro, pescador, o caboclo ribeirinho, a camaroeira, todas essas atividades que são atividades amazônicas, são representadas dentro desse quadro. Esse quadro é um quadro onde se apresenta essa realidade, né, a partir das alegorias, que tem mais ou menos de 30 a 40 metros de boca de cena, e nele vão ser representadas essas questões. A lenda amazônica, que é um quadro no qual apresenta a parte folclórica de uma espécie de ficção amazônica, onde o nome é lenda, mas você retrata ali questão do mito, do conto e da lenda, né? Nós chamamos, o item é lenda, mas você acaba partindo para outros caminhos, aí apresentando esse imaginário popular, esse imaginário amazônico e questões relacionadas também à cultura indígena. E por falar de cultura indígena, nós temos um quadro que acaba por encerrar as apresentações. Já tivemos momentos no festival, que ele inclusive abriu, que é o ritual indígena, item 4. É o momento em que os bumbás recriam na arena as celebrações, os ritos das aldeias indígenas, dos povos indígenas. Então é um momento que vai ser retratado ali o ritual da tucandeira, o ritual do Quarupi e tantas outras representações desse grande manancial que é a cultura indígena. Outros momentos do Festival de Parintins, seja numa abertura, numa coreografia, no encerramento ou numa apoteose, nós vamos fazer a apresentação dos módulos. O que são os módulos? São peças menores, alegorias menores, que vão fazer aí essa centralização, vão fazer de fato esse complemento a alguma coreografia, a algum momento que é fundamental para a tecedura da dramaturgia do boi-bumbá, para dar o ápice e o conceito visual que acaba sendo pontuado ali naquele momento dos quadros. E como é esse processo do fazer, do construir o momento do Festival Folclórico de Parintins? Um ano, em seus 12 meses, nós trabalhamos 11 meses, né? Nós temos uma pausa apenas no mês de julho,
que em Parintins se cultua Nossa Senhora do Carmo, é o momento em que os artistas param para fazer a sua devoção. Mas logo em agosto, os bumbás eles já iniciam a escolha do seu tema. Esse tema ele é o ponto fundamental para o norte dos espetáculos. É a partir do tema em que os bois vão fazer e lançar seus editais de toadas para que os compositores possam fazer a trilha sonora do espetáculo. O boi ele trabalha com questões estratégicas, então geralmente as toadas de galera são livres, são soltas, mas as toadas de lenda amazônica, ritual, figura típica e tribos indígenas são toadas que são, em sua grande maioria, dirigidas e direcionadas pelo Conselho de Arte do Boi Bumbá Caprichoso e Comissão de Arte do Boi Bumbá Garantido. Nesse momento, os bumbás escolhem estrategicamente qual história vai ser contada nas lendas, nos rituais e nas figuras típicas e nos meses de setembro, outubro e novembro, os conselhos e comissões eles passam a se debruçar nas pesquisas e a partir das pesquisas começa o processo de visualização, onde os desenhistas, tanto de comissão quanto conselho de arte, vão passar para a lousa, como em uma sala de aula, dentro de um debate com o grupo, geralmente formados por folcloristas, professores, antropólogos, artistas, figurinistas, e esse grupo vai visualizar aquele quadro, ou seja, construir aquela cena, o cenário todo, pensando logicamente em movimento, em efeito, em espaço cênico, ou seja, palcos para as coreografias e palcos para as encenações, e a partir de então, quando decidido em grupo aquele desenho, aquela forma, os desenhos em sua ideia fixa vão para as pranchetas dos nossos desenhistas. Os desenhistas vão fazer a arte finalização até o período do carnaval, porque nesse mesmo período os artistas de Parintins estão chegando das escolas de samba de Rio, São Paulo, para a execução desse material. E é nesse momento que mais ou menos em meados da primeira quinzena de março, os artistas recebem um caderno com a pesquisa, com a toada, com os momentos de cena de cada alegoria, com a visualização da planta baixa, da planta frontal da alegoria, das cores e pesquisas, ele vai apresentar dentro de 15 dias uma maquete. Essa maquete ela já é feita em medida exata e ela tem que ser feita cumprindo uma escala, justamente para que facilite depois o fato de maximizar aquelas peças da maquete em peças ali de 14 metros, otimizando assim aquele conceito visual que foi criado. Depois que a maquete é pronta, é apresentada para a comissão e conselho de artes, fazendo com que as pessoas possam fazer adequações. Olha, essa peça vai atrapalhar a visão dos jurados. Cuidado com essa árvore, ela pode atrapalhar a visualização da galera. Isso aqui pode, no determinado movimento, ocorrer um acidente. Então, essa limpeza, ela é feita e depois que as maquetes são aprovadas, nós vamos para abril, maio, junho, que é o processo de execução das nossas alegorias. E esse processo ele vai com a parte de estrutura física, né, que é a parte de ferragem, e a parte de marcenaria, forrando de madeira os palcos. Depois nós vamos ter robótica em movimentos e a partir de então nós vamos encapar as alegorias, fazendo revestimento e entregando para os nossos pintores e aderecistas essa parte de pintura e ferragem das nossas alegorias. Nesse momento, já é semana do festival. É o momento que nós vamos para a concentração do Bumbódromo cuidar da ancoragem, que tem acompanhamento dos bombeiros, da polícia, com todo o cuidado que um espetáculo deve ter, já que nós estamos falando de cenário para 60, 80 pessoas que estão sobre aquelas alegorias. Então, a partir desse momento, o boi cumpre a sua apresentação, ou seja, a obra fica pronta na arena do Bumbódromo, e aí nós encerramos com o nosso pós-produção, que é trazer em módulos novamente nas ruas de Parintins o desmanche das alegorias para guardá-las no galpão e assim então aproveitando esse material para os anos vindouros aí do Festival Folclórico de Parintins.